reportagens. Ótima sexta-feira para você que está escutando o Passando a Limpo aqui na Rádio Costa Azul FM. Muito obrigada pela sua audiência. E durante a semana conversamos sobre usinas nucleares no Passando a Limpo, fazendo uma breve retrospectiva. Conversamos com Marcelo Gomes no dia 1º de abril, segunda-feira. Ele que é chefe do Departamento de Desenvolvimento de Novos Empreendimentos da Eletronuclear. Conversamos na quarta-feira, dia 3 de abril, com Luiz Pinguelli Rosa, professor emérito da UFRJ, diretor de Relações Institucionais da COP e especialista em energia. Todos esses áudios estão no nosso site www.costazulfm.com.br. Estamos também ao vivo pelo Facebook da Rádio Costa Azul FM. Procura lá no Facebook, estamos ao vivo com a entrevista de hoje. Eu recebo hoje o diretor regional da Senem em Angra dos Reis, o engenheiro nuclear Jefferson Borges. Gostaria também de citar a presença de Márcia Fonseca, secretária da Senem em Angra dos Reis, e também Luiz Machado, assessor de comunicação da Senem. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso estúdio, Jefferson Borges. Vamos falar um pouquinho sobre a Comissão Nacional de Energia Nuclear. O que é a Senem? Obrigado, Carla. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e levar um pouquinho de informação para o público. A Senem, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é o órgão regulador brasileiro que faz a pesquisa e faz a legislação e fiscalização de todas as instalações nucleares e radioativas do país, tanto a nível de usina nuclear, quanto a nível de indústria, e a gente está falando em gamografia, a gente está falando em tratamento, diagnóstico e tratamento de doenças, a gente está falando de toda a gama que envolve a utilização de energia nuclear. Então, a Senem está no Ministério de Ciência e Tecnologia e fiscaliza as instituições e as organizações que estão em outros ministérios. Por exemplo, a Eletronuclear no Ministério de Minas e Energia, a Marinha no Ministério da Defesa e assim por diante. Se alguém vai mexer com energia nuclear, tem que vir conversar com a gente. Tem uma série de normas da Senem que estão disponibilizadas no nosso site, www.senem.gov.br, são gratuitas e são as regras que devem ser seguidas por quem utiliza energia nuclear. Vamos lá, então vamos falar da nossa seara aqui, que são as usinas nucleares, 2 em operação e 1 em construção. Como funciona a fiscalização dessas usinas nucleares? Então, a fiscalização ocorre de duas maneiras. A Senem tem aqui nas usinas um escritório dentro de cada usina. Nós temos atualmente 4 engenheiros que fazem a fiscalização rotineira e contínua. Nossa fiscalização começa às 8 da manhã, assistindo uma reunião gerencial dentro das usinas e, ao longo do dia, fazendo inspeções na sala de controle e nas atividades de manutenção e testes que acontecem rotineiramente. Então, isso acontece todo dia. Geramos um relatório técnico que vai para os nossos técnicos e geramos um relatório um pouco mais suave que vai para quem? Vai para a Prefeitura de Angra, vai para a Defesa Civil, vai para o Corpo de Bombeiros, vai para Brasília, vai para uma série de organizações que, de uma maneira ou de outra, estão envolvidas com a operação da usina nuclear para que eles saibam o que aconteceu no dia anterior e o que está acontecendo. Tá? E isso a gente faz todo dia. E tem os nossos engenheiros do Rio. Nós pertencemos à coordenação de reatores. Então, nós temos mais de 50 engenheiros no Rio, de várias áreas, que de tempos em tempos, existe um programa bianual de auditoria, eles vêm para cá e ficam uma semana aqui fazendo auditoria. Essa semana tem auditoria em operação, essa semana auditoria em plano de emergência, essa semana auditoria em manutenção e assim por diante. Tá? Essas auditorias e as nossas inspeções, todas elas são registradas em documentos técnicos. Tá? Sobre o armazenamento de rejeitos, eu conversei aqui com o Marcelo Gomes na segunda-feira e fala-se que uma das piscinas já está com capacidade já de esgotamento, né? Já está se esgotando. Em 2021 ela se esgota realmente por completo. Tem a ideia de construir um armazenamento a seco, não é isso? Isso. Então, já começou, na verdade, a construção? O processo, para construir qualquer instalação nuclear, existe um rito que tem que ser seguido, que a gente chama de licenciamento de instalação nuclear. Isso começa quando a gente recebe um documento chamado relatório de local. Então, esse é o início do licenciamento. A gente já recebeu
esse relatório de local para essa instalação, que vai ser uma unidade de armazenamento de combustível usado a seco. Aprovamos esse relatório. Para conceder a licença de construção, a gente recebeu um outro documento chamado Relatório Preliminar de Análise de Segurança, que descreve todo o projeto, que faz uma avaliação ambiental do projeto, que faz uma avaliação dos acidentes e falhas que podem acontecer e também estabelece as regras do jogo. O que eu chamo de regra do jogo? Especificação técnica. É a Bíblia da usina, é a Constituição, é aquilo que tem que ser seguido o tempo todo. As usinas de Angra 1 e Angra 2, cada uma delas tem esse documento. E é isso que a gente fiscaliza, por exemplo, diariamente lá. Então, a gente recebeu esse documento em outubro do ano passado. Estamos terminando de analisar esse documento. Se não tiver nenhuma exigência impeditiva, a gente vai conceder a licença de construção. Então, isso aí, a gente tem uma expectativa de que a gente conceda essa licença de construção até o final do mês, tá? Bom, você falou das piscinas, uma piscina está esgotada, não. As duas piscinas de Angra 1 e de Angra 2, na realidade, existe uma previsão de que elas sejam completadas, vamos dizer assim, até 2021. Então, tem 2 anos ainda para chegar a aprovar esse projeto, fornecer licença de construção e, posteriormente, a licença de operação. Por que é importante essa instalação nova? Porque a qualquer momento é importante que você tenha espaço na piscina de combustível para tirar o núcleo do reator, os combustíveis, e colocar dentro da piscina, que é o local é mais seguro do que no reator. Eles estão mais espaçados, têm mais facilidades para fazer o resfriamento, menos possibilidades de acontecer fissão nuclear. Então, existe uma das regras que devem ser seguidas, é que sempre tem que ter espaço para botar 120 elementos, por exemplo, de Angra 1 ou 190 de Angra 2 dentro dessa piscina. Então, está sendo construído, está sendo licenciada essa nova unidade. Essa nova unidade não é uma coisa nova, já é largamente utilizada na Europa, é largamente utilizada nos Estados Unidos. O que a gente está fazendo é basicamente uma revisão de projeto. E aí vai se ter espaço para armazenar combustível por mais algum tempo. Você não perguntou ainda, mas deixa eu te falar uma coisa que está para acontecer. As usinas, elas têm 40 anos de operação, tá ok? Uhum. Só que o projeto delas foi muito conservativo. Então, fazendo algumas modificações e melhorias de projeto, você consegue mais 20 anos de operação. Por isso que é importante a construção dessa instalação para permitir uma flexibilidade maior de armazenamento de combustível. Ok, você falou sobre a questão também esse é um armazenamento que tem hoje em Angra 3, é um armazenamento provisório. Né? Nós já temos um armazenamento permanente, que é lá em Goiás, se eu não me engano, não é isso? E existe a possibilidade de a gente ter um armazenamento permanente? Então, no mundo hoje não tem um local permanente para armazenar combustível utilizado. Existem depósitos intermediários. Na realidade, a gente tem a classificação de depósitos, a gente pode classificar em 3 tipos: inicial, intermediário e final. Os Estados Unidos, por exemplo, hoje, está analisando, eles começaram a fazer um depósito definitivo e pararam, que era o Yucca Mountain. Tá, okay? Estão fazendo uma série de reanálises para ver o segmento daquilo ali. A gente tem um depósito definitivo? Tem, o Acidente de Goiânia. O Acidente de Goiânia gerou muito rejeito e tem uma cidade lá em Goiás que tem um depósito de rejeito definitivo e a CENEM botou do lado um instituto de pesquisa. E esse instituto de pesquisa faz o quê? Faz só pesquisa em rejeitos para ver como é que é o impacto ambiental, para confirmar que não tem migração de material nuclear para o meio ambiente e assim por diante. Existem estudos, né, que estão sendo realizados pela Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento para fazer algumas coisas. Seleção do local. Seleção do local, existe uma norma da Agência Internacional de Energia Atômica estabelecendo algumas regras que devem ser seguidas para selecionar o local. E o projeto para esse depósito efetivamente. Então, isso está em andamento. Ok. Vamos, então, mudar um pouquinho de assunto dos rejeitos. Acho que a gente já deu um bom apanhado aí. Falar sobre... Muita gente se pergunta sobre o seguro da usina, né? Que, na verdade, ela está ali é um raio... Fala-se muito nesse raio de 5 quilômetros, né? E muitas pessoas ficam pensando, se, por exemplo, eu tenho uma casa no centro da cidade, eu gostaria de saber se acontece algum sinistro na usina, se alguém vai pisar na cidade de Angra dos Reis, independente se está dentro desse raio ou não, né? Então, muita gente fica se perguntando, será que eu estou segurada? Será que, né? Enfim, é claro, você às vezes monta um patrimônio de uma vida inteira e fica com medo dessa questão. Esse raio de 5 quilômetros está sendo rediscutido, é isso? Então, vamos lá. Rediscutido. Reavaliado. Reavaliado, isso. O que acontece?
Existe seguro da usina, sim. A usina tem vários seguros. Um dos seguros é seguros contra terceiros. A usina, quando ela entra em operação, ela recebe um documento chamado Autorização para Operação Permanente, que inicialmente era para 40 anos. Devido a melhorias de regulação estabelecidas pela Agência Internacional de Energia Atômica, foi estabelecido um procedimento chamado reavaliação periódica de segurança. Então, aquela licença de 40 anos, a cada 10 anos ela é renovada. E a cada 10 anos é emitida uma nova autorização com uma série de condicionantes. Uma das condicionantes, um dos requisitos é que tenha seguro. Se a usina não tiver seguros que estão estabelecidos, não opera, desliga. Então, todo ano é feita uma renovação desse seguro, a usina envia a documentação para a gente, nossa diretoria ela dá uma visão global e manda para a nossa jurídica para fazer análise e verificar se a pólice está ok ou não. Bom, esse seguro cobre aquela área de 5 quilômetros. E por que 5 quilômetros? Porque quando a usina foi projetada e construída, foram feitas simulações para confirmar que se eu tiver o pior acidente na usina nuclear, se eu tiver uma liberação, essa liberação ela vai evoluir até 5 quilômetros. Depois de 5 quilômetros, em função do relevo, em função da geografia, em função das condições climáticas e meteorológicas, ela vai sendo diluída. E a partir de 5 quilômetros, a dose, essa é a base de tudo, a base que o indivíduo da população pode tomar por ano, por norma da CENEM, por norma internacionais também, é 1 milisievert ano. Então, depois desses 5 quilômetros, não toma mais essa dose. É uma dose bem menor. Essa é a base para esses 5 quilômetros. Bom, mas esses 5 quilômetros foram estabelecidos há algum tempo atrás. A CENEM comprou um código de monitoração de radiação e condições ambientais novo, moderno, né? É o último estado da arte. Foi utilizado, por exemplo, para descobrir o acidente de Chernobyl lá na Suécia. Tá, ok? Chama-se Argos. Então, a gente está utilizando esse código, né, para fazer o quê? Para fazer uma reavaliação, validação desses 5 quilômetros. Tá, ok? É importante mencionar também que existem as zonas de planejamento de 10 e 15 quilômetros, que são só monitoração. Evacuação só acontece até 5 quilômetros. Mais uma informação. Houveram 3 acidentes nucleares clássicos que a gente analisa. Todo evento, nuclear ou não, de relevância, é analisado pela CENEM e pela organização operadora também, e é discutido para ver lições aprendidas. Aconteceu um incêndio lá naquela plataforma de petróleo. Poderia acontecer alguma coisa parecida aqui? Teve o desastre da Challenger. Poderia acontecer alguma coisa aqui? Qual foi a causa raiz lá? Para verificar se o pessoal aqui pode ser treinado para evitar que aconteça aquilo ali. Então, esses eventos todos acontecem dentro da usina. Com relação a esses 3 acidentes que eu falei para você, foi TMI, foi Chernobyl e foi Fukushima. TMI é uma usina muito parecida com Angra, tá ok? As consequências ambientais foram quase nulas por causa das características do projeto. Já as usinas de Chernobyl e a usina de Fukushima são bem diferentes da nossa usina. As consequências foram principalmente devido às características de projeto que não podem acontecer aqui. Fisicamente não é possível. Tá bom? Ok, eu converso com o Jefferson Borges, ele é engenheiro nuclear e diretor regional da CENEM em Angra dos Reis. São 9h34. Jefferson, então vamos para o plano de emergência, né? Como é que funciona, né, esse organograma, esse protocolo de plano de emergência em Angra dos Reis? Então, quando a gente fala em plano de emergência, é bom a gente destacar 2 tipos de plano. Existe o plano de emergência local, que é responsabilidade da eletronuclear, e existe o plano de emergência externo, que é responsabilidade do governo do estado do Rio de Janeiro. Tá ok? Existe um ministério chamado GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Dentro desse ministério tem lá uma organização chamada CIPROM, Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. Essa organização é responsável, ela faz a coordenação do plano de emergência, estabelece requisitos, estabelece condições, estabelece necessidade de ter treinamento, estabelece a necessidade de ter um plano de emergência, ok? Então, acontecem exercícios anuais, tá? Todo ano par acontece um exercício parcial. Todo ano ímpar, estamos no ano ímpar, acontece um exercício geral. Então, em outubro, nós vamos ter um exercício geral. O exercício geral ele começa no ano anterior, quando a gente começa a desenhar um cenário e estabelecer os objetivos do exercício. E num exercício geral, acontecem
todas as mobilizações que aconteceriam se tivesse acontecendo um acidente nuclear. Então, existe um centro de emergência aqui em Angra, chamado CC100, Centro de Coordenação e Controle de uma Emergência Nuclear, com um CIEM, que é um Centro de Informação da Emergência Nuclear. Nesse CIEM, quem faz parte são as pessoas envolvidas com comunicação, que vão fazer interface com a mídia, para tentar minimizar situações de pânico e dar informação sobre o que a emergência está acontecendo. No Centro de Emergência Nuclear, ficam as organizações que vão dar o combate, que vão dar o tratamento da emergência nuclear. Então, por exemplo, desse centro de emergência, fazem parte a CENEM, a Eletronuclear, a ABIN, Ministério da Defesa, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, algumas organizações privadas, por exemplo, o Itremar, Colitur, Costa Verde. Para quê? Para que, se houver necessidade, por exemplo, de uma evacuação, que ela fosse realizada. Então, por exemplo, o Exército vem para cá, monta um hospital de campanha, a Marinha vem para cá, monta um hospital de campanha lá no Parque Mambucaba, helicópteros vêm para cá para trazer nossos técnicos que estão lá no Rio para fazer monitoração. Então, e após o exercício, são gerados relatórios, mostrando o que aconteceu de bom e o que a gente precisa melhorar. E eu posso falar para você que a gente tem melhorado sistematicamente ao longo dos anos. E nesses exercícios também posso dizer para você, a gente tem um intercâmbio internacional, muita coisa que é feita aqui não é feita lá fora. Então a gente recebe observadores internacionais nesses exercícios e eu posso falar para você que a impressão que fica para eles é muito boa. Eu converso com o engenheiro nuclear Jefferson Borges, diretor da Regional da CNEM em Angra dos Reis. Jefferson, rapidamente, existe algum risco de desastre nas usinas em Angra dos Reis? Existem riscos em qualquer instalação, convencional ou nuclear. O que eu posso falar para você é que o risco aqui é muito, muito baixo. Tá? Se tiver uma falha, por exemplo, na usina, existem componentes que ficam desligados o tempo todo. Eles entram em operação só na condição de eventualidades. Se acontecer um mau funcionamento de algum outro sistema, esses sistemas entram em operação. E tem mais, não é um só. Existe a redundância, que eu ainda considero que esse pode falhar, pode quebrar. Então ainda tem um segundo, um terceiro e até 4 trens diferentes para poder fazer frente a uma emergência. Deixa eu falar só mais uma coisa. A gente conversou ontem sobre, mas quem faz a fiscalização é o governo e a usina é do governo também. Então, o que acontece? São ministérios diferentes. Isso, de uma certa maneira, dá independência para a gente. Mas, mesmo assim, nós temos uma avaliação independente. A Agência Internacional de Energia Atômica, de tempos em tempos, eu diria de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, ela desembarca aqui na usina com um time de 15 a 20 pessoas para fazer uma auditoria em todas as áreas. Operação, manutenção, engenharia, proteção geológica, plano de emergência, e gera um relatório. No final, esse relatório é avaliado pela CENEM. A gente recebe uma cópia desse relatório e a gente tem que fazer o dever de casa, que é ver o quê? Não pode ter coisa que eles descobriram que a gente não tinha descoberto. Então é feita uma avaliação, é documentada essa avaliação, para pelo menos garantir uma efetividade da nossa fiscalização. A gente recebeu uma ligação agora aqui, e na verdade falando sobre a questão da rádio, da Costa Azul, porque nós somos uma das principais emissoras de Angra dos Reis, e às vezes a gente sente a falta de comunicação entre eletronuclear, entre aqui nem conosco aqui nesse sentido. Existe algum projeto de vocês para a rádio, para a Costa Azul, por exemplo, para avisar a população se algum sinistro acontecer? Meu assessor de comunicação. Rapidamente. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. A CENEM tem uma estrutura de comunicação formada e tem um treinamento, né, justamente para se preparar para o caso de uma ocorrência nas usinas, né? Então essa equipe, ela faz esse treinamento junto com o exercício geral e é sempre aprimorada para as práticas de comunicação no caso de um acidente. Porque a gente sente essa falta aqui, né? Há muito não se fala conosco em relação a isso aqui na Rádio Costa Azul. Então, a gente tem um programa chamado Programa de Informação aqui na cidade. É um pouco incipiente, a gente está tentando melhorar ao longo do tempo. Sim. Mas a gente leva, por exemplo, palestras para as escolas,
para a Secretaria de Educação. Essa é minha outra questão, os serviços da CENEM, né? Como a CENEM pode se aproximar mais da população. Nós, no caso aqui, nós informamos, né, a questão das usinas e de todo esse processo para a população, mas existem os serviços de escola, né, questão, né, de educação. Então, de novo, a gente tem esse programa de informação, né? A gente tem uma parceria boa com a Secretaria de Educação. A gente dá treinamento para os professores sob demanda, quando eles pedem. A gente vai nas escolas, dá palestra. A gente vai de noite nas escolas para falar com o EJA também, tentar dar uma visão sobre, não só sobre a operação da usina, mas oportunidades. O que acontece com a energia nuclear? A gente dá treinamento para a Defesa Civil, a gente traz nossos técnicos do Rio aqui para treinar eles em detecção, monitoração, proteção radiológica. A gente tem um escritório aqui em Angra para receber demandas. Então, já recebemos alunos querendo fazer trabalhos ali no Parque das Palmeiras, no edifício da Unimed, 5º andar. Qualquer um pode acessar e procurar a senhora Márcia Rocha. Ela está lá, ela recebe, vai ter prazer em receber qualquer pessoa de Angra, organizações, para conversar e agendar, eventualmente, uma reunião comigo para tirar algumas dúvidas que possam ocorrer. Existe algum telefone que as pessoas possam entrar em contato? Sim, 3365-1180, ok? Tá. Se precisar de algum esclarecimento da CENEM... Vamos ficar felizes em fazer isso. Exatamente. Jefferson, nosso tempo acabou. Eu gostaria muito... É verdade, porque na verdade são muitos assuntos e eu deixei de falar alguns, inclusive, mas voltaremos numa próxima oportunidade e falaremos sobre isso. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Espero que a CENEM seja muito parceira da Rádio Costa Azul, assim como a Eletronuclear, porque, na verdade, nós temos a obrigação de informar a população, né? E agradecer a presença também do meu querido Luiz Machado, assessor de comunicação da CENEM. Sempre que vocês precisarem de algum esclarecimento, tiverem algum encaminhamento de demanda e abrirem espaço para que a gente possa falar à população, a gente está sempre pronto a atendê-los da forma mais rápida e eficiente possível. Tá, ok, então. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Márcia, também pela presença aqui. O Passando a Limpo, então, encerra a semana de usinas nucleares. O áudio dessa entrevista você confere no www.costazulfm.com.br. Semana que vem falaremos sobre turismo em Angra dos Reis. Temos alguns encaminhamentos do presidente da Turizangra. Também falaremos sobre alguns investimentos turísticos que acontecerão na cidade no próximo ano. E muito obrigada pela sua audiência. Bom final de semana. Até!